uma nova organização, né? É apenas um espaço que está reunindo várias entidades que têm pautas em comum para estar lutando para dar mais força, né, a essas pautas. Tem alguma coisa a ver com a pandemia ou não? Ou é mais ligado à questão política, à questão administrativa? Foi uma das coisas que mais urgentes, assim, que uniu todo mundo foi a questão da pandemia, né? Porque Uhum. se já tinha uma crise econômica ou a economia estava, desde janeiro, começando a patinar, a pandemia, ela aprofunda tudo isso aí, né? Aham. E o que que eu tô vendo aqui o panfleto, né, que vocês aí diz o seguinte, deixa eu ver, fila única do SUS na Amurel, que inclua os leitos privados, por um hospital de campanha na Amurel, quarentena geral para valer já em defesa da vida com garantia de emprego também e renda digna, fim do machismo, do racismo, extensão do tempo de auxílio emergencial. Aí diz que eu acho uma coisa que me chamou a atenção, diz assim, que os ricos paguem pela crise. Eu achei interessante essa frase, depois eu quero que você me fale isso. Testes gratuitos em massa, isenção aos desempregados de aluguel, água e luz, e não voltar às aulas básicas. Deixa eu ver, não há volta às aulas, não às voltas às aulas, basta do assédio moral aos professores. Então, são vários aqui, tá vendo aqui pelo panfleto de vocês, né? O que você dá a divulgação. Por que esses itens, por exemplo, levantados? Qual foi o critério utilizado para vocês nos itens a serem discutidos? Bom, né, Vera, a gente ouve e a gente tem representantes dessas categorias todas que estão aí mencionadas, né, da educação, da saúde, que trazem esses questionamentos e esses desconfortos, esses incômodos, esses problemas, né? Então, a gente percebe, inclusive, por exemplo, em relação à educação, que muitas escolas, muitos professores estão com uma carga muito maior em função da pandemia, né? E a gente sabe que existe uma pressão, a gente percebe os professores usando dos seus recursos próprios, tanto da internet, usando todo o seu material, todos os seus meios de trabalho próprio, enquanto que não tem esse reconhecimento, né? Então, eles estão passando por um período de grande desgaste em casa com os trabalhos home office, né? Principalmente as mulheres, né? Que faz um grande o contingente dos professores é composto de mulheres, né? Em relação à saúde, acho que é o que a gente mais consegue perceber, né? A gente, inclusive, tem representantes do Sindicato da Saúde, dos trabalhadores, né? E a gente recebe bastante relatos da falta de valorização, né? De ter um horário para entrar, mas não tem um horário para sair, né? Dos técnicos, de estarem recebendo um valor muito baixo, né? E a gente sabe que as grandes empresas, né? As grandes corporações continuam lucrando nessa situação, né? Então, hoje a gente teve uma notícia assim recente, né? De que as 10 empresas aí sonegaram mais de 18 bilhões, né? No Brasil, que foi mais de 1 trilhão repassado para os bancos. Então, a gente percebe que tem um descompasso muito grande de para onde que vai o dinheiro, para onde que é investido, né? Então, nesse sentido que as pautas foram construídas. Aham. Muito bem. Ô, Celina, me diz uma coisa, não, tem algumas questões, alguns pontos aqui, estou vendo, não é muito mais uma causa, uma luta política e não, muitas vezes, num momento como esse? Como é que vocês diferem essa questão do dia a dia, né? Mesmo na parte política, quanto nesse momento de pandemia que muitas vezes é considerada como prioritário? A gente colocou algumas pautas que elas têm uma abrangência mais política, que não se referem diretamente à situação de pandemia, né? Mas que foram agravadas devido à pandemia. Acho que é entendimento de todo o fórum, né, de que toda reivindicação é política, né? E a gente teve até um debate, um momento de discussão na nossa primeira reunião, de que, por mais que seja político, nós não somos partidários. A gente precisa diferenciar bastante essa questão, né? Porque, por exemplo, né, a gente sabe que a gente tem ali alguns representantes da juventude do PDT na nossa composição,
né? Acho que tem do pessoal também, eu não me lembro, porque eu estou aqui pelo Coletivo Feminista de Tubarão, né? Mas temos várias representações. Mas a gente deliberou tranquilamente de que qualquer partido, inclusive partidos mais de direita, né? Que se eles entrarem, concordarem com as nossas pautas, o fórum é de lutas destas pautas, né? Então é nesse caráter, ele é político, sim, que está reivindicando pautas que são políticas, mas não é partidário. Qualquer partido, por exemplo, pode vir a aderir ainda, né? Aham. Ô, Henrique, me diz uma coisa. Quando a gente fala em fórum, o fórum são várias discussões ou vai ser um dia de discussão? A ideia começou na Jaguaruna, porque a gente começou com a ideia de tem aqui, né, está acontecendo um comitê de solidariedade. A gente uniu a gente das CSP com Lutas, o sindicato dos agricultores da família rural, o Sinjusc, do pessoal do judiciário, e o Sint, de Tubarão. A gente está arrecadando alimentos, itens de proteção individual, para doar principalmente a trabalhadores que estão mais afetados assim de última hora, né? Por conta do desemprego, que a gente vê que está crescendo muito na região e no estado todo, né? E a primeira reunião desse comitê aqui na Jaguaruna, a gente deixou bem claro assim, qual era a nossa intenção, era ter um espaço de lutas permanente. É claro que quando a gente partiu para o fórum, que aí começou a abranger, a gente conversou com várias as entidades do Tubarão, a gente deixou isso como ideia, assim, né? Porque de necessidade agora, por momento, a luta é essa, é as pautas sobre a pandemia. A gente quer manter o fórum unido para as pautas que aparecendo ao longo do tempo, né? Tá discutindo em conjunto. Aham. Agora me diz uma coisa, como é que é essa discussão de vocês? Vocês fazem constantemente? Essas entidades, todas que você citou, e aqui está, inclusive, no panfleto, né? Deixa eu ver uma coisa, a DCE, a Plena, a MDB, aqui tem a JPMDB, né? JPMDB, tem outras entidades também, sindicatos participando. Como é que vocês falam constantemente, conversam constantemente sobre esses assuntos? Vocês discutem o que pode sair deste fórum? O que vocês pretendem com esse fórum depois? Qual é o resultado que vocês pretendem? A gente tem... cortei tudo. A gente tem um grupo no WhatsApp e está fazendo reunião. A gente teve uma reunião, vai fazer mais uma reunião agora nesse sábado. É tudo online, né? Via chat. E está tentando, a ideia é ser um espaço mais democrático possível para todas as organizações que estão ali, né? Então, a gente criou uma página nas redes sociais, mas a gente sempre aliar, vocês gostaram, é isso aí, mais ou menos. A gente cria a pauta, depois alguém dá uma opinião, não, mas tira isso aqui, bota isso ali e tal, e vai conversando assim. Isso. Esse aí depois vocês vão conversando do caso e de que forma vocês colocam, as próprias entidades procuram colocar em prática, procuram chamar a atenção da comunidade para esses problemas que foram citados muitas vezes aqui? Isso. E assim também uma coisa que eu gostaria de pontuar, né, que tu perguntou, né, o que a gente quer, né, com isso, né? Porque realmente o pessoal está dizendo que o seu som, se ele tá muito baixinho, você tá longe do microfone, alguma coisa assim? Melhorou? O pessoal está dizendo que tá em casa. Agora Melhorou, foi? Agora eu acho que melhorou um pouco. Vou segurar mais aqui. Isso, agora eu acho que melhorou um pouco. Apesar do barulhão que fez, mas não tem problema. A gente sabe que é tudo. Como diz o Faustão, o chato do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Diz uma frase que é boa, né? Agora melhorou. O pessoal tá dizendo que melhorou aqui também. Tá. O pessoal lá de Capivari, é o pessoal lá de Capivari que tá me avisando que o seu som tava muito baixinho. Agora então. É exatamente isso. Aí pode falar, Celina, aí você acha na prática ali, como é que essas entidades vão colocar ali em prática também? Como é que vocês pretendem modificar em algumas situações, por exemplo? A gente, né, enquanto entidade, é óbvio que nós não somos o poder público, então nós não podemos fazer pelo poder público, mas a gente pode tensionar, promover os debates, né? Como a gente conseguiu juntar já bastante entidades, isso facilita que a gente amplie o debate, troque ideias entre cada uma desses órgãos, dessas entidades que estão aí, e depois a gente converse dentro do fórum. Então, é o que nós podemos fazer tensionamento de alguns debates, e o nosso objetivo, né, pensando assim, o que a gente quer com isso? A gente quer garantir direitos e condições dignas aos trabalhadores e também aos pequenos empresários, né?
porque eu acho que vem sendo construída já há muito tempo uma ideia de que que empresários e trabalhadores, os pequenos empresários e trabalhadores são quase que opostos aí, né? Só que essas pequenas empresas também estão sofrendo muito, a gente reconhece, a gente sabe do esforço, porque elas, para manter 1 ou 2 funcionários, isso custa realmente muito, né? E ela não tem o apoio do governo federal, né? Não tem o apoio dos bancos, como tem, né? Como tem as grandes empresas, as multinacionais, né? Essas grandes corporações, né? A gente percebe... Falta um pouco... Pode falar. Não, falta um pouco mais de apoio aos empresários, principalmente nesse momento, né? Eles têm reclamado bastante, inclusive, essa questão. Com toda razão, né? Hoje eu sou funcionária pública, mas eu tive meu consultório particular e eu nunca consegui contratar uma pessoa para poder me auxiliar. Eu tive que fazer tudo. É muito difícil ser uma pequena empresária, né? E a gente no Brasil, né? E a gente sabe que, que, por outro lado, as grandes empresas, a gente tem até o nosso ministro da Economia que falou, né? Deixa as pequenas empresas assim, a gente tem que ajudar as grandes, mas é as pequenas empresas que geram emprego, né? As pequenas empresas que movimentam a economia. Então, a gente tem noção disso e a gente também entende que o poder público ele precisa apoiar as pequenas empresas, né? O Henri Bete está dizendo, ele está aqui na nossa live também, dizendo, bacana o movimento, parabéns a todos, toda a região precisa disso. O João Batista também disse, olha, muito legal o movimento, agora tem que fazer esse pessoal realmente participar. São coisas que podem ser mudadas a partir de agora. Legal o retorno também do pessoal, dizendo que está gostando do movimento de vocês. Porque, de fato, quando a gente cria o movimento, a gente está dando a cara a tapa e a gente sente medo, né? Como é que vai ser a reação das pessoas, né? Mas o nosso objetivo é construir mesmo, né? Tanto que algumas coisas a gente ainda está tateando, está tentando pensar como é que nós vamos fazer, se essa pauta faz sentido, se ela tem concretude mesmo, né? Então, a gente tem desenvolvido isso, é um fórum que fez uma reunião ainda, a gente tem conversado pelos meios, né, pelo WhatsApp, tudo, mas em reunião presencial quer dizer assim, né, por vídeo, de cara a cara, foi uma vez ainda, estamos construindo. Claro que algumas pautas a gente sabe que são muito, que são viáveis, porque a gente vê em muitos outros lugares acontecendo isso, inclusive de países com menos condições, que não tem o SUS, né, a gente tem o SUS, né, nossos índices hoje de pessoas contaminadas, infectadas pelo coronavírus, é absurdo, porque nós temos um sistema que abrange todo o país, né? Então, a gente teria muito mais condições de estar resolvendo isso do que está sendo feito. É verdade. A Michele Vanderlinde está dizendo, parabéns, lindo movimento, parabéns a Michele. A Gisele Santinoni Ferreira, parabéns Celina e Henrique, representando o Fórum de Lutas, também pessoal da nossa live. Obrigada. Também aqui. Agora, para fechar aqui a entrevista, quero saber de vocês, quem tiver, porque o Henrique disse que outros, pode ser partido, pode ser entidade, pode participar do movimento. Quem tiver interesse, como faz para participar do movimento de vocês? A gente criou um e-mail, lutasamurel@gmail.com. Não, desculpa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lutasamurel. Lutasamurel, repete que não... Porque fugiu ali, eu acho que você mexeu, fugiu ali lutasamurel@gmail.com. lutasamurel@gmail.com. Isso, e se quiser, tem a página do Fórum de Lutas, tanto no Instagram quanto no Facebook, se mandar uma mensagem ali a gente vai estar olhando. Vera, eu só queria registrar, esse documento que a gente mandou para a rádio, mais ou menos o manifesto, primeiro documento que a gente escreveu, a gente enviou para todos os prefeitos da Amurel, inclusive para a Amurel, né, para a associação. O único que respondeu até agora foi o 3 de maio, que a gente pediu, né, deu um ok, que você recebeu e tal, o 3 de maio eles deram um ok. Como a gente deixa claro no documento, a gente acha que sozinho as prefeituras não vão conseguir fazer nada. É claro que são pautas abrangentes, mas não são utópicas, são realizáveis. Mas a gente deixa claro, eles têm que se unir e levantar essas pautas para o governo estadual, para o governo federal, porque o que a gente vê é que tá um toma lá da cá e fica nesse enrola-enrola, né?
É verdade. Tem que abraçar a causa e cobrar realmente de quem tem a obrigação de colocar em prática, né, Henrique? Com certeza. Aham. É verdade. Henrique, olha, Henrique, obrigada. Celina, querida, obrigada também pela participação. Parabéns. Ó, o Evandro Aguiar está dizendo parabéns pela iniciativa, porque quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa aí. A Patrícia Chilique Morlandi, parabéns. O Fórum de Lutas Aburel é uma iniciativa muito importante também. Pessoal que está mandando recadinho aqui. Eu quero agradecer a participação e esclarecimento de vocês. Tomara que um movimento, que mais pessoas, né, estejam juntos, até para colocar em prática toda essa necessidade de ter uma vida melhor, de se oferecer uma vida melhor, principalmente no dia a dia, né? A todos nós aí que vivemos na cidade, no país e tudo mais. Obrigada, meninos. Um abraço para vocês e a gente está à disposição. Obrigada pela oportunidade, Vera. Ok, vai estar sempre à disposição, tá? Um abraço.